Olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você está aqui para mais um vídeo poderoso que vai abençoar grandemente você. Hoje eu vou falar sobre o segredo que pode mudar o mundo. Esse segredo está com você, mas poucos sabem. Esse vídeo é mais uma reflexão minha acerca da visão que nós temos que ter acerca do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4:17 vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso me deixou pensativo. É chegado o reino dos céus quer dizer que Deus ele deseja que nós entendamos que o reino dos céus a qual Jesus prega é a sua presença, é o seu poder, é uma mentalidade de reino. Essa mentalidade de reino, ela muda tudo que está ao seu redor. O reino de Deus já chegou, é chegado, e ele muda as nossas vidas, ele nos muda de dentro para fora. E quando o reino de Deus ele chega até nós, não somos mais os mesmos. E eu vou dizer, o evangelho é muito mais do que uma religião. Olha só o que está escrito lá em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o que eu entendo é que o reino de Deus ele transforma, ele gera paz, ele gera justiça, alegria no Espírito Santo. Então, muito mais do que coisas palpáveis, o reino de Deus, ele transforma a sociedade. Quando eu trago para a minha vida essa presença de Deus, esse reino de Deus, ele é implantado na minha vida, a partir de mim as coisas serão diferentes. Se todo mundo é mal educado, eu vou ser educado. Se todo mundo é traidor, egoísta, mentiroso, eu não vou ser isso. Por quê? Porque o reino de Deus está em mim. E a marca de alguém que tem o reino de Deus é o fruto do Espírito está sobre ele. E esse fruto do Espírito gera isso, gera justiça, gera paz, gera alegria no Espírito Santo, porque você é uma pessoa que tem amor, tem paz, tem longanimidade, tem toda aquela manifestação do Espírito na sua vida. Então a característica de alguém que tem o reino de Deus é que essa pessoa ela transforma e ela é transformadora. Então esse reino de Deus é uma cultura, é uma forma de ver o mundo. É uma transformação de Deus em nossas vidas. É Jesus entrando nos nossos corações e nós nos tornando diferentes, distante dessa carnalidade que nos torna tão irracionais muitas das vezes, como animais indomáveis. Portanto, o evangelho do reino traz o reino e que traz uma transformação, é um confronto contra o mundo, o sistema maligno. Portanto, Jesus ele não veio simplesmente aqui fundar uma religião, mas ele veio implantar o reino dele nesta terra. E esse reino nunca terá fim. E se a gente for analisar, muitas das vezes o evangelho do reino chegou em cidades, em locais, em regiões das quais Deus transformou tudo. Lá em Atos capítulo 19, versículo 19 vai dizer, quando o evangelho chegou a Éfeso, nós entendemos que os livros de magia foram queimados publicamente. Ou seja, tudo que era magia negra, tudo que era algo maligno, foi destruído, porque o ser humano passou a receber luz, e essa luz é a luz do reino. E a gente vê ao longo da história cidades inteiras sendo transformadas, bares sendo fechados, festas se acabando, vidas foram restauradas através do evangelho do reino de Deus. Então, nós temos que entender que esse evangelho do reino tem que estar em nós, e a partir de nós vamos transformar lugares e regiões. Eu não posso, se o evangelho do reino está sobre mim, por exemplo, eu não quero ser político, mas digamos que se eu for um político e o evangelho de Deus do reino está sobre mim, isso significa que ele vai onde eu estiver. Eu não vou ser corrupto, eu não vou ser mentiroso, eu não vou ser um traidor, eu não vou ser um ladrão por exemplo, de dinheiro do INSS, essas coisas. Não, porque o reino está sobre mim. E se o reino está sobre mim, eu preciso ser diferente. Eu preciso transparecer o reino, e esse reino também atingir outras pessoas. As pessoas serem constrangidas pela minha presença, não pelo mal que eu causo, mas pela transformação do reino de Deus na minha vida. E a gente percebe ao longo da história países que foram transformados pelo poder de Deus, pelo evangelho do reino que chegou até lugares como, por exemplo, países que viveram grandes avivamentos, como o país de Gales. Se você for estudar a história do avivamento do país de Gales, é incrível. Se você analisar a história dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América é uma potência, principalmente porque o evangelho do reino foi a base do seu crescimento. Se você analisar, por exemplo, a Coreia do Sul, hoje tem vivido grandes coisas, né? Uma inovação, uma cultura muito limpa. Por que isso? Porque ali está o evangelho do reino sendo empregado de uma maneira poderosa. Deus levantou grandes homens que compartilharam o evangelho naquele país. É claro que você
tem que entender que tem também algumas pessoas que vivem no pecado, no erro, e tem coisas podres também nesses lugares, é claro, mas no todo, a sociedade foi impactada pelo evangelho, pela uma transformação que mudou a mente dessas pessoas e que os fez alcançar muito mais e mais além. Portanto, entenda que se o evangelho do reino chegou até você é um agente de transformação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, vai falar que de sorte que somos embaixadores de Cristo. Portanto, você é um embaixador, um representante de uma nacionalidade em um determinado lugar. Você é um embaixador que representa o Evangelho de Cristo aonde você estiver. Então, o cristão ele não deve ser um espectador simplesmente. Ele não deve ser aquele que fica de braços cruzados esperando Jesus voltar. Eu sei que todo mundo está esperando Jesus voltar, ok, bacana. Mas Jesus ele não quer isso de nós, que a gente fique só ali esperando ele voltar. Tá acontecendo tudo, não vou fazer nada porque estou só esperando Jesus voltar. Não, Jesus ele quer que você seja um agente de transformação. Esse evangelho que te alcançou vai alcançar outras pessoas também. E quem te capacita é o Espírito Santo de Deus a você ser essa pessoa e também alcançar outros povos. Portanto, não se conforme com o sistema em que há no mundo, mas você seja um transformador, seja um agente de transformação. O que está escrito lá em Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem foi que transformou tua mente? Foi Jesus. Então, a sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de Cristo, cheia do Espírito Santo. As tuas decisões, os teus votos, as tuas palavras, as tuas ações devem ser influenciadas pelo reino de Deus que está na sua vida, exceto caso você não tenha o reino de Deus na sua vida. Então você vai ter atitudes estranhas. Eu confesso para vocês que eu conheço uma pessoa que tem o reino de Deus na vida dela através das suas atitudes, da sua visão, do seu pensamento, das suas escolhas. É claro que ninguém é perfeito, alguém vai errar em algum momento, porém, no entanto, todavia, pelo fruto se conhece a árvore. E na maioria das vezes, a pessoa que ela já tem o Espírito Santo de Deus, ela vai tomar decisões corretas. Ela vai ver o mundo de outra forma, de outros olhos. E não se envolver e se lambuzar no lamaçal de pecado e de coisas estranhas que esse mundo tem. Portanto, eu te digo que o reino de Deus ele não se adapta. Ele não se adapta à cultura, visões, pessoas, não. Ele não se adapta. O reino de Deus, ele confronta e transforma. Vai ser sempre assim, vai confrontar e transformar. E o cristão, ele tem que ser luz em meio às trevas, tem que ser sal em meio à corrupção. E para concluir esse vídeo, eu digo para você, avalie sua postura. Você tem algo poderoso, você precisa usar. Você está vivendo como um cidadão do céu ou como um cidadão desta terra? Você está vivendo como um cidadão do céu ou parte de um sistema pecaminoso e malicioso? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça ou você está buscando as demais coisas somente? Você tem intimidade com o Espírito Santo, né? O poder que transforma, ele está em você, é o Espírito Santo de Deus. Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Aí você não sabe, muitas das vezes tem gente que parece que não sabe, mas você tem que entender que você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então seja intencional, leve o reino para a sua casa, para o seu trabalho, para as redes sociais, leve o reino para a escola, leve o reino de Deus, onde você estiver, leve o reino de Deus. E um desafio que eu deixo aqui para você, para concluir esse vídeo, para terminar, é: não esconda o segredo que pode mudar o mundo, esse segredo está em você. Viva o reino de Deus e transforme a sua geração. E o meu desafio final aqui para você: deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva se você não for inscrito e que Deus abençoe grandemente você até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor, te espero no próximo vídeo, então se inscreva, deixe o seu like e até lá. Deus te abençoe e recebe.